O livro selado. Eu sou Elcio Macedo e este é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bem, hoje a lição tratou muito bem de abordar alguns aspectos desse livro selado na mão direita daquele que estava assentado na questão Deus o Pai, ok? Segurando esse livro com 7 selos. Vamos ao texto bíblico, lá em Apocalipse, capítulo 5, o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Bem, a palavra aqui para livro é a palavra biblion, que também tem a mesma referência no capítulo 6, verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. A palavra pergaminho aqui também tem a mesma palavra grega biblion. Ou seja, o livro que Deus, aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, está segurando é um pergaminho com 7 selos, fechado por dentro e por fora. Vamos entender um pouco esta terminologia, essa ideia que João quer passar ao ter a visão do trono de Deus e este livro com 7 selos. Nos tempos antigos, a ratificação de um documento legal ele era realizado por meio de uma impressão feita com um anel sinete ao final do conteúdo das escritas, no caso um pergaminho, a fim de impedir o quê? Adulterações, violações, né? Esse documento também era enrolado e amarrado com fios. O selo ele era impresso em gotas de argila também, ou cera, onde os fios estavam amarrados. Não era possível abrir o documento e conhecer seu conteúdo sem romper o selo. Isso era impossível de acontecer. Somente uma pessoa autorizada podia romper o selo e abrir o documento sem sofrer nenhuma consequência, ou seja, alguém que tivesse autoridade para fazê-lo. Na época de João, era comum a prática de selar documentos com mais de um selo. A lei romana, por exemplo, ditava que alguns documentos fossem selados com no mínimo 7 selos, a mesma ideia da visão. O rolo simbólico que João contemplou em visão era como um documento legal enrolado, amarrado com uma corda e selado, né, nas extremidades, com selos de cera afixados aos nós. Né? Não se poderia ser aberto e nem seu conteúdo revelado até que chegasse a pessoa autorizada, e essa pessoa sim poderia romper o lacre desse rolo, desse pergaminho, desse livro descrito. Daniel e Apocalipse mostram que havia uma mensagem, né, a ser compreendida em um momento posterior ao selamento desse livro. Né? Temos algumas referências, Daniel 12:4, Daniel 12, verso 9, enfim. Bem, o que queremos dizer então com este livro selado? O que ele representa? Bom, antes de dizer o que ele representa, vamos ver na Bíblia quem é ou quem foi o único que tinha autoridade para abrir esse selo. A visão continua, né, em Apocalipse, no capítulo 5, e o verso 3 diz assim: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí diz que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Bom, até aí é um momento de angústia do discípulo amado. Mas vamos em Mateus, no capítulo 28, e vamos perceber algo dito por Jesus que vai trazer alívio a esse sofrimento de João e a nós também. Né? Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, quem é que era o único que tinha autoridade para abrir este livro com seus 7 selos? Jesus Cristo. A visão continua lá em Apocalipse, mostrando que vai surgir um cordeiro, e esse cordeiro que foi morto, ele vai ter essa autoridade. Estamos falando da pessoa de Jesus. Ou seja, esse livro selado representa a história do mundo, desde o seu início até o seu final, onde estava selada,
onde estava lacrado e fadado ao fracasso por causa do pecado. O pecado tinha condenado esse planeta à morte e à destruição eterna. E não tinha ninguém que pudesse fazer nada. Nem anjos, nem potestades, nem seres humanos, nenhuma criatura poderia abrir esses selos ou trazer algo que pudesse dar uma brecha, uma condição para que esse destino pudesse ser mudado. Mas aí apresenta-se a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e a sua morte na cruz dá as condições favoráveis para que esta condenação agora tenha uma outra alternativa, a salvação. Esse livro selado representa a história da salvação, onde Deus tratou com sua autoridade, com o seu poder, com seus milagres, com sua atuação, desvendar os mistérios da salvação e apresentar ao ser humano, e aquele que crê e confessar os seus pecados, se arrepender, será salvo. Esta é a promessa de um livro outrora selado, mas agora aberto definitivamente pelo Cordeiro. Está você disposto a aceitar todo esse sacrifício que o céu fez por você? O Cordeiro foi morto. O livro selado foi aberto. Só falta você decidir agora entregar-se à salvação que ele ofereceu. Tenha um bom dia e lembre-se, caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com o auxílio da lição da Escola Sabatina.